Olá, caros alunos. Dando sequência ao capítulo A Liberdade na Era da Reforma, hoje nós vamos falar um pouquinho especificamente exatamente sobre a reforma. No último vídeo, nós falávamos sobre o surgimento do capitalismo, sobre a influência do Renascimento e as transformações socioeconômicas que trouxeram uma nova concepção às pessoas sobre si mesmas, né? E no quadro geral, experimentando a experiência de que doravante elas seriam senhores dos seus destinos, assim por diante. Então a gente viu as influências psicológicas e que vão surgir junto com o indivíduo, né, na modernidade. E é nesse ambiente favorável que o luteranismo e o calvinismo eles vão surgir como doutrinas da classe média urbana e dos pobres em geral, já que, como nós falávamos na aula passada, o Renascimento era um reflexo das aspirações das classes mais favorecidas. Então você vai ter ali o Renascimento como reflexo das classes mais favorecidas, você vai ter as doutrinas que surgem, doutrinas religiosas que se adequam à classe média e à classe mais baixa. Vimos que, juntamente com as soluções apresentadas pelo capitalismo nascente, também nós tivemos atrelado a isso um constante sentimento de insegurança. E as doutrinas religiosas que estavam nascendo, elas davam ao indivíduo dessas classes uma válvula de escape e um sentimento que havia sido perdido. Não vou voltar tudo de novo, né, mas vocês já lembram o que aconteceu nessa passagem, né, nessa transição. Fromm ele vai ressaltar que a busca por essas doutrinas possui uma motivação psicológica e não necessariamente aliada à ideia de uma verdade dessas doutrinas. Ou seja, o indivíduo ele sempre adere a uma doutrina tendo em vista necessidades poderosas da sua personalidade e, como vimos nesse momento de transição para o capitalismo, elas acabam se tornando preponderantes. E essa análise psicológica, ela pode ser feita tanto em relação aos criadores das doutrinas, no caso aqui a gente está falando de Lutero e Calvino, quanto em relação a todos aqueles que são atraídos por essas doutrinas. Então você pode fazer uma análise psicológica, o motivo, as motivações que as pessoas possuem para aderir a determinada ideologia, vamos dizer assim, né? Fromm, ele vai dar destaque aos seguidores das doutrinas, mas de passagem fala um pouco das motivações de Lutero e de Calvino, né? E vale lembrar que Lutero era um representante típico do caráter autoritário, vivendo a ambivalência desde criança com as atitudes severas do pai, etc. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo em que ele se revoltava contra a figura paterna, ele também admirava essa figura e se submetia a ela. E isso vai se transferir também para suas atitudes com seus superiores na sua vida posterior, por exemplo, no mosteiro, na igreja e mais tarde com a reforma em relação aos próprios príncipes. De uma maneira geral, Fromm ele vai tentar fazer uma análise psicológica levando em consideração que as pessoas elas fazem escolhas por motivações conscientes, mas também são impelidas por motivos inconscientes. Por exemplo, Lutero, ao falar que o ser humano deve se submeter voluntariamente a Deus por amor, na verdade, ele está camuflando um sentimento de impotência que gera uma relação de submissão. É a ideia do masoquismo, né, um pouco, né, que está sendo transportado para cá. Dito isso, Fromm ele vai lembrar que não houve uma ruptura brusca e imediata entre as doutrinas da Igreja Católica e as propostas de Lutero e Calvino. Por exemplo, tantas doutrinas protestantes quanto a Igreja Católica pregavam que o ser humano não conseguiria alcançar a salvação pela força de suas próprias virtudes e pelos seus merecimentos, mas ele sempre necessitava de quê? Da graça de Deus. De que forma que essa graça veio ao homem? A Igreja Católica ela tinha diversas doutrinas que se baseavam na ideia de que o ser humano ele foi corrompido pelo pecado de Adão e Eva lá inicialmente, necessita do bem, que a vontade do ser humano é livre para desejar o bem e seu esforço é valioso para a sua salvação, apesar de que alguns, como Santo Tomás de Aquino, defendem a ideia de que há uma predestinação, mas eles também defendem essa ideia do esforço, né? Além de que a Igreja, com seus sacramentos, baseados no mérito da redenção, poderia ajudar o pecador a superar esse obstáculo, né? E isso, como nós sabemos, acabou servindo como subterfúgio para a famosa venda de indulgências, né, contra a qual Lutero se opôs. Parece até meio contraditório, né? A gente valorizar o esforço humano e, ao mesmo tempo, a gente valorizar o papel das indulgências, né? Como assim? São as indulgências ou o esforço humano? Mas, como era de praxe, essa carta de indulgência, ela dava ao ser humano uma oportunidade para recomeçar o seu esforço, além do que dependia do fato que ele tivesse realmente arrependido. Então, por exemplo, agora eu estou
livre para poder exercer o meu esforço para a minha salvação, né? Antes disso eu tinha o pecado, eu estava ali, então a partir da indulgência eu me sinto mais livre. Em outras palavras, a igreja medieval em sua fase final, ela destacava a dignidade do ser humano, a liberdade da sua vontade e a eficácia de seus esforços. E isso veio a calhar com as ideias do capitalismo, que nascia e ressaltava esse papel dos esforços do indivíduo, né? Mas, assim como o Renascimento, essas ideias elas reverberavam de uma classe superior, enquanto a teologia de Lutero manifestava uma revolta da classe média, não apenas contra a autoridade da igreja, mas também contra aqueles que se favoreciam com a sua doutrina, né? Mas, apesar da doutrina de Lutero acentuar a independência do ser humano em relação à autoridade da igreja, ela também acabou dando ênfase para a maldade e a impotência do ser humano, que orienta a sua vontade para o mal e impossibilita que ele pratique qualquer boa ação baseado apenas na sua própria natureza, ou seja, o ser humano é mal por natureza, baseado na sua própria natureza ele não pode praticar nada de bom, o que é requisito essencial para a ideia da graça divina, ou seja, só existe uma possibilidade para o ser humano humilhar-se, derrubar a sua vontade pessoal e submeter à vontade de Deus, né? E a graça vai chegar ao ser humano pela fé. Essa que é o truque dele, né? O ser humano ele vai ser salvo pela fé, que é uma experiência que é subjetiva. Então, Lutero, ele, com essa abordagem, ele vai aniquilar as dúvidas, né? De uma forma temporária. Fromm ele vai lembrar que essa solução de Lutero foi uma tentativa desesperada de silenciar essas dúvidas, diante do isolamento em que ele vivia, a partir de uma separação da igreja, né? E isso aconteceu também com todos os que seguiram. Além disso, a dúvida vai ser o ponto de partida de toda a filosofia e ciência modernas. Mas no caso em questão, a dúvida ela não é racional, mas ela é irracional, porque remete a questões muitas vezes inconscientes e por isso ela não poderia ser solucionada na ciência por meios racionais, apenas silenciada, né? Até que o ser humano evolua, né? Então, vamos falar, a gente falou em outras aulas, né? Na liberdade negativa para uma liberdade positiva, né? Então, é exatamente essa ideia, né? Então, o ser humano ele tem que evoluir para uma liberdade positiva, enquanto isso ele só está silenciando, ele está só reprimindo a dúvida, né? Então, a atração que o luteranismo vai exercer sobre as classes inferiores, ela foi bem maior no aspecto revolucionário do que ela exerceu nas classes médias, apesar de ter uma atração também. Atacar a autoridade da igreja era de interesse também da classe média, mas atacar toda e qualquer autoridade ia contra os interesses da classe média e de seus privilégios. Ela estava sozinha e angustiada, né, diante das mudanças. E a imagem de ser humano, esboçada pelo luteranismo, descrevia a situação de indivíduo inerte diante das novas forças econômicas, mas a classe média não tinha interesse em revolucionar para acabar com toda a autoridade, porque ela também tinha alguém abaixo dela, vamos dizer assim, né? A personalidade de Lutero, como nós vimos, revelou uma certa ambivalência, submissão a Deus e também uma submissão ao rei, e oposição à autoridade da igreja. E em relação aos mais pobres, eles apoiam apenas enquanto eles não se rebelam contra a classe média. E ao fazer o indivíduo se sentir insignificante, inútil no que se refere aos méritos próprios, ele acabou despojando esse indivíduo da confiança em si próprio e do sentimento da dignidade humana. E assim ele estava preparado para se converter em um meio para fins alheios, como a gente pensa no capitalismo, né? A ideia da produtividade econômica, acumulação de capital. E é nesse ponto que vai haver uma ênfase na doutrina de Calvino, né? O ser humano se tornando meio para o capital, né? Aliás, quase todas as concepções de Lutero e suas influências também estão presentes em Calvino, com exceção de 2 pontos. Olha, um deles é a doutrina da predestinação, que ganha com Calvino uma grande relevância, porque ele não só destaca que Deus predestina alguns para a graça, né, várias pessoas para a graça, mas também destina outros para a condenação. E isso acentua o sentimento de impotência e insignificância do indivíduo diante da inutilidade de seus esforços. Imagina, meu Deus, e se eu for predestinado para a condenação? Como que fica a angústia do ser humano em relação a isso, não é isso? À primeira vista, isso parece agravar a angústia, mesmo que coloque fim à dúvida. Ou seja, como saber que eu estou entre os escolhidos para a salvação? A questão é que todos os que seguiam Calvino e se humilhavam, eles tinham plena convicção de que eles estavam entre os escolhidos. Além disso, essa separação entre os que seriam salvos e os que seriam condenados vai ressaltar a desigualdade entre os seres humanos, desde a origem. E essa ideia, como nós sabemos, teve seu auge no nazismo na Alemanha. Então essa ideia da desigualdade entre os seres humanos, ela vai surgir nesse momento aí. Outro fator interessante é que a predestinação, ela poderia retirar do indivíduo a vontade de se esforçar, não é isso?
A gente pode pensar, não, já que eu estou destinado à condenação, mas como é que eu sei que eu estou destinado à condenação, né? O fato de poder me esforçar, ela já é um indício de que eu estou entre os escolhidos. Além de que o sucesso do indivíduo, né, nesse empreendimento poderia ser o sinal da salvação. E o indivíduo ficava sempre atento a isso, né? O êxito era sempre visto como uma previsão do futuro, assim como o neurótico que busca sinais na natureza de coisas que possam tranquilizá-lo em relação ao futuro, né? Ah, se eu sair na rua, o tempo estiver desse jeito, encontrar um passarinho, o neurótico encontra qualquer motivo para dizer que o futuro dele vai ser alvissareiro, né? Seu esforço, na verdade, se torna ainda mais frenético por causa disso, porque é um tipo de fuga desesperada, né? O indivíduo ele quer fugir da angústia, né? Do sentimento de impotência e da dúvida acerca do futuro após a morte. Então, Erich Fromm ele faz uma analogia interessante. Uma pessoa que está ansiosa por um diagnóstico médico, ela não fica aqui tranquila, né? Enquanto eu não estou esperando, ela fica inquieta, suas atividades são ainda mais frenéticas, né? Para superar esse estado de impotência. Então, nesse sentido, o esforço e o trabalho ganhavam um componente poderoso, né? Que era psicológico. Até a Idade Média, o trabalho ele não era visto como algo a ser buscado pelo ser humano. Em muitas sociedades, por exemplo, na Grécia Antiga, como a gente já viu em algumas aulas, né? O trabalho era destinado apenas aos escravos. E na Idade Média, apenas certas classes, né? E mesmo essas classes, elas produziam só o que era necessário. Mas com esses componentes psicológicos, os indivíduos eles passaram a ser impelidos para o trabalho de uma forma muito mais eficaz do que seria uma pressão externa, já que ela poderia sempre sofrer um tipo de rejeição. Então, se você obriga o indivíduo a trabalhar, ele pode se opor. Mas se você tem um componente psicológico, o indivíduo ele vai por si mesmo essa busca frenética pelo trabalho, né? Além do sentimento de potência, a classe média ela também desenvolveu uma hostilidade e um ressentimento em razão de terem seus projetos frustrados no capitalismo nascente. As classes mais inferiores também nutriam esse sentimento, mas elas podiam se expressar e se rebelar quando elas quisessem, né? Porque não tinham nada a perder. A classe média ela tinha uma atitude conservadora, porque ela acreditava sempre que poderia participar do progresso geral. Por isso ela reprimia a hostilidade contra as classes altas. E as doutrinas de Calvino e de Lutero também foram um espelho dessa hostilidade. Fromm ele vai dizer que a expressão mais notável dessa hostilidade está na concepção de Deus na doutrina de Calvino, como sendo um poder arbitrário que condena parte da humanidade sem qualquer justificativa ou razão, que deseja submissão e humilhação de todos os seres humanos. E essa hostilidade se manifestava na relação com os outros e consigo mesmos, de formas inconscientes e racionalizadas. Por exemplo, ao ressaltar sua própria maldade ou seu sentimento de dever. Então, Freud vai detectar que essa atitude de uma consciência que instiga o ser humano a agir de acordo com os desejos e crenças que acredita serem dele mesmos é uma característica do ser humano na modernidade. Como é que ele vai dizer? A hostilidade em que está arraigada essa espécie moderna de humildade e sentimento do dever explica igualmente uma incoerência que, não fosse por isso, seria bastante desconcertante. A de que essa humildade é acompanhada de desprezo pelos outros e que o farisaísmo substituiu com efeito o amor e a misericórdia. A humildade autêntica e um genuíno senso de dever para com semelhantes não poderiam fazer isso. Porém, a auto-humilhação e uma consciência autonegadora são apenas uma das faces de uma hostilidade de que a outra face é o desprezo e o ódio aos demais. Então, resumindo, as novas doutrinas religiosas elas não só deram expressão ao que a classe média sentia, racionalizando e sistematizando suas atitudes, como também deram a ele uma alternativa para fugir da angústia, né? Ao aceitar plenamente a sua impotência, a sua iniquidade, fazendo de sua vida uma expiação de seus pecados, humilhando-se, né? Se esforçando para vencer a dúvida e a angústia. E Fromm ele vai concluir o capítulo da seguinte forma, olha: o processo social, ao determinar o modo de vida do indivíduo, isto é, sua relação com os outros e com o trabalho, molda a estrutura de seu caráter. Novas ideologias, religiosas, filosóficas e políticas, resultam desta estrutura do caráter assim modificada e exercem um atrativo sobre ela, intensificando-a e satisfazendo-a e estabilizando-a. Os novos traços de caráter, a seu turno, tornam-se fatores úteis na ulterior evolução econômica e influem no processo social,
conquanto inicialmente se tenham formado como uma relação ante o desafio de novas forças econômicas. Lentamente convertem-se em forças produtivas, fomentando e intensificando o novo desenvolvimento econômico. Então, gente, no próximo capítulo, que Fromm vai falar sobre os dois aspectos da liberdade para o homem moderno, ele vai argumentar que o desenvolvimento ulterior da sociedade capitalista, ele vai afetar a sociedade nessa mesma direção em que ela começou a seguir na época da Reforma. Então, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Até lá!